Este é o podcast Soberania, segunda temporada. Segurança, Defesa e Justiça em debate. Eu sou a Valentina Marcelino, diretora adjunta do Diário Notícias. Eu sou o Francisco Rodrigues, presidente do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo. Eu sou o João Anes, do Observatório de Segurança e Defesa da SEDES. Bem-vindos ao podcast Soberania, hoje só com o João Anes, do Observatório de Segurança e Defesa da SEDES, que é parceiro do Diário Notícias neste podcast. O Francisco Rodrigues, do OSCOT, não pôde vir. Cumprimentos, Francisco, vais fazer falta certamente. Neste episódio vamos olhar para um tema que está a marcar a atualidade internacional e que tem consequências diretas para Portugal. Os novos desafios da defesa nacional na sequência da mais recente cimeira da NATO realizada em Haia. Num mundo cada vez mais instável, com a guerra da Ucrânia e a tensão no Médio Oriente e também a crescente rivalidade entre as grandes potências, os países aliados decidiram aumentar o investimento em defesa para 5% do PIB até 2035. Um objetivo ambicioso que representa mais do dobro da meta anterior, que eram os 2%. Para Portugal, que investe atualmente pouco mais de 1,5% do seu PIB na defesa, este compromisso representa uma transformação profunda. O Governo já anunciou que pretende atingir os 2% ainda este ano e está em curso uma revisão da Lei de Programação Militar. Mas este salto levanta muitas questões. Temos condições para acompanhar este esforço? Como devemos investir esses recursos? E como explicar à sociedade que é preciso gastar mais em defesa, mesmo sem uma guerra às portas? Ao mesmo tempo, a União Europeia quer reforçar o chamado Pilar Europeu de Defesa, com projetos conjuntos, produção coordenada de armamento e maior autonomia estratégica, sempre em articulação com a NATO. E aqui também importa perceber qual é o lugar de Portugal neste esforço europeu. Neste episódio temos dois convidados com experiências diferentes e complementares. Marcos Pestrelo, deputado do PS e presidente da Assembleia Parlamentar da NATO. Olá, bom dia. Bom dia. Foi secretário de Estado da Defesa Nacional e tem acompanhado de perto as políticas de defesa. Como presidente da Assembleia Parlamentar da NATO, Marcos Pestrelo participa no diálogo entre parlamentos aliados sobre segurança, o que lhe dá uma perspectiva privilegiada sobre os consensos políticos na NATO e o papel de Portugal neste contexto. Marco Serronha, oficial-general do Exército Português, da Reserva, certo? Certo. Foi chefe de Estado-Maior do Comando Conjunto para as Operações Militares e tem quase 40 anos de serviço. Quase 45. Quase 45, incluindo várias missões internacionais, aliás, na República Centro-Africana, foi uma delas. Atualmente colabora como especialista de defesa na comunicação social, comentador da CNN, analisando conflitos e políticas de segurança. Com eles vamos falar da política, da estratégia, de investimento e da percepção pública e de planeamento a longo prazo. Tudo a postos? Vamos então à conversa. E começo aqui uma questão protocolo, Presidente da Assembleia Parlamentar da NATO. O que é que soube ainda este impacto da Cimeira da NATO para Portugal? O que é que significa este compromisso dos 5% do PIB, os 3,5% mais 1,5%? O que é que isto significa para Portugal? E não sei se nos pode também enquadrar um pouco sobre a negociação do prazo até 2035. Bom dia a todos. O significado, primeiro, é um significado de um impacto muito significativo na forma como o país vai ter que se organizar para conseguir atingir esses objetivos, se quer atingir esses objetivos. Nós estaremos a falar, se atingirmos esses objetivos, no âmbito da despesa pública, do segundo maior setor. Este conjunto de despesa passaria a ser o segundo maior setor de despesa pública logo a seguir à saúde. Portanto, para termos uma ideia da dimensão, penso que significativamente Sim. mais do que a educação, para termos uma ideia da dimensão de esforço que estamos a pedir às pessoas. Ora, em 10 anos, só é possível... mas daqui a 10 anos vamos atingir esse valor. Não é? Atingir esse valor daqui a 10 anos. O processo para lá chegar já de si é um esforço significativo,
Mas uma vez atingido, o objetivo é manter, não é voltar para trás. Portanto, será sempre um esforço muito significativo que se estará a pedir às pessoas. Não é possível, do ponto de vista político, fazer um esforço desta dimensão, um investimento desta magnitude, sem uma sustentação política e popular que a suporte. Porque não havendo essa sustentação política e não havendo um apoio da população, uma concordância da população, no limite uma aceitação da população desse esforço, é muito difícil fazê-lo e mantê-lo em condições de ser prosseguido. E eu penso que esse trabalho está todo por fazer. O Governo fez vagamente um esforço para conseguir o compromisso político parlamentar para poder ir à Cimeira da Haia anunciar que este ano cumprirá os 2%. E conseguiu esse acordo parlamentar para anunciar que atingiria os 2% de despesa com defesa este ano. Mas o Governo não foi capaz ainda de dizer como é que vai lá chegar. Nós estamos a 5 meses do final do ano e ainda não é claro como é que o Governo vai atingir os 2% até final do ano. E isto preocupa-me no sentido em que revela alguma falta de cuidado na mobilização da opinião pública para este esforço que é significativo. Até final do ano estamos a falar ainda de um acréscimo de despesa nesta área que rondará os 1.000 milhões de euros. Portanto, é significativo. É muito significativo. Isto foi assim para os 2%, é ainda mais preocupante para os compromissos que estamos a assumir para 10 anos, ainda que progressivos, porque aí estamos a falar de um crescimento da despesa muito mais significativo. E é preciso mobilizar apoios políticos para isso, e penso que não foi feito nenhum esforço nesse sentido. Não está a ser feito. Que eu conheço. Quer dizer, supostamente devia haver neste momento já conversações entre o Governo, o PS, o Chega, não é? Que eu saiba, não há nenhum esforço político nesse sentido, de conseguir um compromisso político de como lá chegar. Eu diria que o Governo se comprometeu na Haia para um período de 10 anos com um montante de compromissos e de esforço de aplicação dos recursos financeiros dos portugueses, sem ter ainda conseguido garantir o apoio político para isso. E muito menos o apoio popular, a sensibilização da opinião pública para a necessidade desse investimento. Eu penso que as pessoas têm uma ideia do porquê que esse investimento é necessário, porque as pessoas têm a percepção de que existe uma ameaça sobre a segurança europeia e têm a percepção de que, independentemente dessa ameaça agora não estar aqui na nossa fronteira, as pessoas concordam com a ideia de que nós devemos contribuir para esse esforço. Mas as pessoas, uma coisa é saberem o porquê, outra coisa é saberem se realmente o esforço é necessário nessa dimensão e como é que esse esforço vai ser posto em prática. Esse é um trabalho que está por fazer, que o Governo não o fez todo. E do meu ponto de vista é uma falha grave que tem que ser rapidamente colmatada. Como é que nós vamos atingir esses valores? Nós estamos a falar de duas parcelas de investimento público, uma vocacionada diretamente para as despesas de meios de combate, pessoal, e outra para resiliência ou reforço da proteção das nossas infraestruturas. O comunicado final, a declaração final da Haia, versa um aspecto que eu considero muito importante e que tem a ver também com a possibilidade de canalização desses recursos
para a criação de mecanismos de resiliência democrática das instituições democráticas, e isso, do meu ponto de vista, é muito importante, porque a história ensina-nos que a democracia está mais facilmente associada à paz do que outro tipo de regimes. E, portanto, é importante, para que haja paz e segurança, que as instituições democráticas sejam resistentes. Isso também é importante, mas esse esforço tem que ser necessariamente começado hoje de construção de uma convicção nacional de que vale a pena. Em que é que nós vamos empregar estes recursos? Em que é que o país vai beneficiar com isso? Para além da paz e da segurança. Que investimentos vão ser feitos na nossa capacitação industrial? Que papel pode ter Portugal, por força do relacionamento que tem com muitos países no mundo, no aprofundamento de parcerias com outras regiões do planeta que reforcem a segurança europeia, por exemplo, no acesso aos recursos necessários, às matérias-primas, para fazer esse desenvolvimento industrial, o desenvolvimento tecnológico, associado ao desenvolvimento industrial, a riqueza que isso pode gerar para o país. Toda esta conversa é uma conversa que até agora ainda ninguém ouviu, porque nós falamos de 3,5% do PIB, 5% do PIB, 2% do PIB. Quem é que sabe o que é que isso quer dizer em termos práticos? Não é? Qual é o português que sabe o que são 2% do PIB ou 5%? Não é? É preciso falar em coisas concretas que as pessoas compreendam. O que é que são 10 mil milhões de euros para um português? Um português só sabe que é muito dinheiro e que nunca na vida haverá 10 mil milhões de euros. Toda o apoio da opinião pública, da população, a este esforço gigantesco que todos vamos ter que fazer é absolutamente fundamental, porque a necessidade de associar isto a um projeto de desenvolvimento para o país é fulcral, porque se isso não acontecer, quem disser às pessoas que vai gastar mais 10 mil milhões de euros ou o que for em defesa e isso não vai ter repercussões nenhumas noutras funções do Estado, não está a falar verdade. E acha que o PS neste momento estaria preparado para apresentar um plano nesse sentido ao Governo, já que o Governo não está a fazer aquilo que devia há tempo? Podemos inverter as coisas. Eu sei, mas é uma questão de interesse nacional. O PS tem ideias para isso e está preparado para ter essa discussão. Okay. Agora, não é o PS que vai... Nós não podemos inverter os papéis. Mas está preparado até porque ao dia de hoje há informação que só o Governo tem e que só o Governo sabe. Mas o PS está preparado para ter essa discussão e tem os instrumentos para o fazer, mas é preciso o Governo começar. Muito bem. Deixa-me, João, não sei se querias algum apontamento que eu queria agora ouvir. Tinha uns apontamentos também para que eu gostava de destacar, que acho que é importante termos noção. Queres já ou queres ouvir primeiro? Acho que até pode ser uma boa transição depois ali para o Sr. General Salão. Vamos a isso. Tudo bem. Porque acho que complementa, mas também transita, digamos assim. Em primeiro lugar, dizer que é importante nós começarmos a transformar um bocadinho a linguagem daqui para a frente sobre esta questão da defesa. Não são gastos, são investimentos. São investimentos naquilo que é o pilar fundamental da raison d'être de qualquer Estado. Se não formos capazes de defender os nossos cidadãos, as nossas propriedades, não estamos aqui a fazer nada e somos ocupados por outros e passamos a pertencer a outra organização política ou com outra, e em alguns casos eventualmente até com outra proposta civilizacional muito diferente daquela que nós estamos habituados a viver nos últimos 800 anos de história. E portanto, estamos a falar de um investimento que durante muitos anos a Europa sentiu que não precisava de fazer tanto e deixou de degradar, e que agora, como sabemos, quando as capacidades se degradam a um determinado ponto, é preciso investir muito mais para que elas voltem a estar disponíveis. Essa é a primeira questão. Portanto, eu recuso, e acho que não é útil nem construtivo, nós estarmos a comparar os gastos na educação com os gastos da assistência social, com os gastos da defesa. Todos são necessários, temos sim que fazer opções políticas claras,
e ter uma narrativa que permita explicar à população porque é que vamos ter alguns custos de oportunidade, ou seja, para conseguirmos investir mais num pilar que deixamos, que neste momento precisamos mais, vamos ter que investir menos noutros pilares. Isso tem que ser assumido e eu estou de acordo com isso. Em segundo lugar... Mas já agora, não tem sido assumido. É esse o ponto. Eu acredito, eu reconheço isso, Marcos Prestelo. Eu reconheço, pelo menos da observação que faço, não tenho nenhum cargo político, portanto não, mais como observador, eu reconheço que isso foi talvez, na cibersegurança nós dizemos que a ausência de um dado é um dado, foi talvez o dado mais ausente da campanha eleitoral, em que até se falou de defesa, mas não se falou, nenhum partido político se candidatou a estas eleições, e todos falaram de defesa. Nenhum partido falou dos sacrifícios que eram precisos ser feitos. E desse ponto de vista, acho que esta campanha eleitoral perdeu uma oportunidade, até havendo consensos, de o fazer. Mas o ponto não é só este. Agora o João Anos vai-me perdoar, mas não só na campanha eleitoral, mas depois da campanha eleitoral, já como Primeiro-Ministro, o Primeiro-Ministro tem repetido diversas vezes que não é só a ausência de dado. O Primeiro-Ministro tem repetido diversas vezes que o crescente investimento em defesa e segurança não vai obrigar a nenhuma redução noutras despesas sociais. Tem dito isto claramente. E eu vou-lhe dizer o seguinte, eu acho que isso talvez seja possível. Mas para isso ser possível, é preciso que o investimento a fazer no setor da segurança e da defesa seja ele próprio reprodutivo de desenvolvimento económico. Mas é um desafio. Eu compreendo isso. Quanto mais eficazes e eficientes formos nas medidas políticas e nos investimentos, e se eles forem reprodutivos, ou seja, se eles forem investimentos repercutidos na nossa indústria e no nosso setor de serviços, naturalmente que vamos conseguir mitigar esse esforço, que vai ser um esforço que vai se traduzir em crescimento económico. Portanto, normalmente nós fazemos isso, quer dizer, temos um orçamento para gerir. Temos duas formas de tornar mais flexível. Ou fazemos crescer esse orçamento, fazendo crescer a economia, ou então vamos fazer poupanças noutras áreas. E, portanto, também estamos à espera de ver esse plano. Nós sabemos, desde o ano passado, que havia intenção do Governo, foi dito pelo Ministro da Defesa, julgo em 2024, que pretendeu antecipar a revisão da Lei de Programação Militar, que está prevista para 2026, fazê-la já em 2025. Não sei se isso ainda está dentro do plano, porque, entanto, houve eleições. Há um ano atrás, não pensavam que iam ter eleições. Mas essa é uma questão que, do meu ponto de vista, faz sentido para que também os investimentos sejam investimentos que reflitam a nova natureza da guerra e não a natureza da guerra para a qual nos quisemos preparar com a Lei de Programação Militar, com alguns ajustes, não é muito diferente daquela que Marcos Prestelo conhecia em 2009 e em 2008, porque muitos desses investimentos não foram feitos nos anos seguintes e, portanto, nos 10 anos seguintes. Portanto, é preciso haver também uma lógica de ninguém vai perdoar a nenhum agente político que o esforço que é feito não tenha uma repercussão efetiva na operacionalidade das Forças Armadas. A outra questão, e algo que eu gostava também de ouvir muito o General Marcos Serronha, a sua apreciação crítica sobre o que é que deviam ser as nossas verdadeiras ou novas prioridades, que era impossível prever há 10 anos ou há 5 anos atrás, mas que neste momento mudaram. Quer dizer, o exército americano neste momento tem unidades militares que a única coisa que estão a fazer é fazer uma revolução, tal como os gregos. E nós aqui estamos a olhar para os investimentos, como é que vamos acelerar investimentos que todos estes parceiros já estão a considerar obsoletos há 1 ano e meio atrás. E se estão a preparar para revolucionar. Portanto, essa para mim é a minha maior preocupação. É haver um retorno do investimento feito e ele resultar em Forças Armadas mais bem preparadas para os desafios que temos. E a última nota, também temos ouvido aí um bocadinho, e era importante também, gostava de vos ouvir, é um comentário em jeito de pergunta. Eu acredito, e faço a minha declaração de interesses, que foi muito importante que uma parte destes 5% que foram agora comprometidos fosse dedicada a cerca de 1,5% ao robustecimento da resiliência dos países membros da NATO. Não vejo isso como uma contabilidade criativa, não vejo isso como uma fuga ao investimento em defesa, vejo isso como um reforço de um conjunto de pilares quase civilizacionais que seguram a nossa democracia. E digo isto porquê? Porque também acho pouco intelectualmente honesto alguns comentários e alguma coisa que tem vindo a entrar muito na nossa discussão pública sobre a defesa nacional por causa desta questão dos 1,5%, quando nós dizemos, ao longo de anos,
que a NATO não estava preparada para apoiar os seus Estados-membros face a situações de guerra híbrida, infiltrações, sabotagens, degradação contínua, com campanhas contínuas de degradação das instituições democráticas dos países. E depois temos aqui uma parte orçamental, que é aquilo que normalmente é mais difícil, é a decisão sobre investimentos ou alocação de recursos, quando temos aqui uma decisão colegial de investir uma parte significativa destes valores nestes pilares. Eu acho que isto é uma resposta àquilo que tem sido dimensões de guerra híbrida que todos os países da Europa e Portugal muito, em alguns casos, é cobaia de campanhas de desinformação, por exemplo, que depois são usadas noutros países. E, portanto, eu acho muito importante que nós também ajudemos a transformar aqui um bocadinho a narrativa. Não é nenhuma contabilidade criativa. Também a defesa só por si não vai garantir a soberania nacional, nem que nós continuemos a ser portugueses como achamos, nem que o conceito de português continue a ser o conceito que os nossos pais nos entregaram e que os nossos avós entregaram aos nossos pais. E, portanto, eu estou preocupado com isso e acho muito importante este 1,5% ter sido dedicado à resiliência das nossas instituições. Vamos ouvir então o General Marcos Serronha. Como é que um oficial-general com a sua experiência de terreno, um comando, como há bocadinho estávamos a falar, houve toda esta discussão destas percentagens, contabilidade criativa, investimentos que possam também ter, de alguma forma, ser repercutidos na economia? Como é que olha para isso e qual é aqui o seu conselho? Bom, vejamos, o meu primeiro conselho vai no sentido de que eu não vejo o uso do dinheiro como um fim em si próprio. Ou seja, e é uma coisa que me preocupa de facto, falamos muito nesta questão da repartição dos custos entre as diversas áreas que consomem mais dinheiro, não é? Foi falado aqui a questão da saúde, mas também a educação, sem aquilo que para mim é fundamental, que é a existência de um planeamento estratégico eficaz. Portanto, custa-me muito a aceitar que haja uma revisão da lei de programação militar sem haver o ciclo de planeamento estratégico que está bloqueado e que está metido numa gaveta há 2 anos. Está a falar do Conselho Estratégico. Claro, não há possibilidade de visualizar as capacidades que são precisas. Se isso for feito pura e simplesmente com uma revisão da lei de programação militar atual, mesmo com os inputs necessários que os ramos das Forças Armadas vão dar, eu chamo isso de contabilidade de mercearia. Não, isto sem planeamento, porque é preciso um ciclo de planeamento estratégico. Nós temos que fazer casar aqui um conjunto de necessidades. Há planeamentos estratégicos no âmbito da Aliança, que são a nossa principal objetivo, os chamados objetivos de força da Aliança Atlântica, e que estão também em revisão, naturalmente. E, aliás, o secretário-geral da NATO foi muito claro com isso. O dinheiro é para gastar nos objetivos de planeamento estratégico da NATO, os Capability Targets, como designamos. Temos um planeamento estratégico também na área da defesa na União Europeia, enfim, que segue muito o da NATO, mas também tem algumas especificidades. E depois temos objetivos nacionais também que têm que ser integrados. Como é que isto se faz sem um ciclo de planeamento estratégico feito? Pode ser feito de forma acelerada, pode ser feito em planeamento paralelo de diversos tipos de ações. Agora, nós temos uma doutrina que, até prova em contrário, tem que ser utilizada, porque já é que está em vigor e que é útil utilizá-la. Começa com o Conceito Estratégico de Defesa Nacional e depois na área da defesa passa para o Conceito Estratégico Militar, que dá origem a uma coisa que se chama Sistema de Forças. Nós temos um Sistema de Forças que é de 2013, ainda não havia nada destas guerras e, portanto, foi construído nessa base e as leis de programação militar têm tentado levar à construção desses objetivos de força que estão lá contemplados. A primeira coisa que eu olho para a televisão todos os dias, quando vejo a guerra da Ucrânia e do Médio Oriente também, é dizer assim, as 2 grandes dificuldades que os ucranianos têm, nós não as temos contempladas em lado nenhum. Drones com fratura na linha de frente, por um lado, e sistemas de defesa antimíssil e antiaéreos que temos zero, Portugal, nesse aspecto. Que é justamente o que os gregos estão a tentar combater com a nova iniciativa. Embora sabemos que há uma iniciativa europeia na parte do sistema antimíssil, mas vamos ver como é que isso vai ser construído. E, portanto, o que é que eu pretendo aqui dizer? O planeamento estratégico é fundamental para termos sucesso nesta questão. Podem vir milhões de euros. Já vieram por fundos europeus às carradas, passa a expressão, não é? Nos últimos 30 anos. O que é que isso contribuiu para o crescimento económico português? O crescimento do PIB, que nós dizemos que estamos sempre abaixo da linha d'água ou na linha d'água. Isto, para mim, é pura e simplesmente falta de planeamento estratégico. Se nós fizermos isso na área da defesa, muito provavelmente não vamos ter também resultados adequados no futuro, daqui a 10 anos.
Portanto, eu acho que esta questão do planeamento estratégico é fundamental. Pode haver a tentativa, fruto da urgência, de avançarmos já para uma revisão da Lei de Programação Militar, mas isso, julgo eu, que não será o mais adequado. A Lei de Programação Militar é um instrumento de execução, como provavelmente terão que ser criadas outras leis para a questão das infraestruturas militares e para a questão da própria resiliência, como foi falado. Não é? A defesa hoje, enfim, sempre foi assim, mas hoje é mais claro do que nunca que tem duas dimensões que são complementares e que têm que ser tratadas. Uma é a dimensão militar, naturalmente, que é a construção de capacidades militares que levem, acima de tudo, àquilo que é o grande objetivo dos europeus e da NATO, que é a dissuasão. Nós não estamos aqui a criar capacidades militares para ir atacar ninguém. O que nós sabemos é que a nova dinâmica do poder internacional que está criada é os objetivos, enfim, expansionistas estão presentes, de algumas entidades políticas, como sabemos, e a única certeza que a gente tem é, se os europeus não tiverem capacidades, vamos ter sérios problemas, porque é assim, a dissuasão, e mesmo assim a dissuasão, mesmo sob o ponto de vista da existência das capacidades militares, pode não chegar, que é outra questão. E depois podemos aqui um outro patamar que ainda é mais complexo, que se calhar não vale a pena aqui falar hoje, porque não tem a ver muito diretamente com Portugal, tem a ver com a dissuasão nuclear europeia, que é uma questão também central, e é o primeiro showstopper, no caso concreto da Rússia, é a existência de uma capacidade de dissuasão nuclear. Já percebemos isso. A Rússia não terá problemas no futuro em empregar armas nucleares táticas, naturalmente, porque sabe que não há resposta dos europeus. Os europeus não têm armas nucleares táticas. Não têm no seu stock, por assim dizer. Partiram diretamente para as estratégicas, que são inutilizáveis. Portanto, e essa questão também é importante. Bom, mas centrando aqui na nossa realidade, portanto, eu acho que esta questão do planeamento estratégico, isto é uma questão de natureza essencialmente política. Ou seja, tem que ser o poder político a fazer motorizar este ciclo de planeamento estratégico, que tem que ser naturalmente encurtado. Já partimos com 2 anos de atraso. E, portanto, é execuível naturalmente. Porquê? Porque as entidades estão a trabalhar nisto com base nas experiências que vão vendo da guerra da Ucrânia, do Médio Oriente, mas essencialmente da guerra da Ucrânia, que é aquele exemplo da guerra, enfim, mais convencional, onde nós, enfim, num ambiente operacional pode ser aquele que mais nos toca. Eu também ligo muito àquela questão que o João falou relativamente à questão da guerra híbrida, que é uma guerra que não se nota, mas quando se começar a notar vai ser uma chatice. Não é? Portugal tem estado relativamente, sob o ponto de vista dos impactos, não é? Fora dessa Ainda situação. Não temos armazéns onde foram deitados fogo. Sim, mas temos bancos, temos centros de dados importantes onde se ligam cabos submarinos que podem ser desregulados completamente. Enfim, e outras. Tivemos uma experiência de um apagão que foi por circunstâncias, enfim, meteorológicas, mas poderia ser por uma questão de um ciberataque. Não é? E que provavelmente não seria resolvido em 8 ou 10 horas, precisaria de 5 ou 10 dias para ser resolvido. Dias? Não, se fosse um ciberataque... Sim, mas enfim, 5 ou 10 dias daquilo que for. Exato. Mas seria o prolongar de uma situação de pânico que nós vivemos aqui durante umas horas, durante muito tempo. Portanto, essa questão também é fundamental ser equilibrada, porque é assim, a guerra está em curso. Nós não tivemos uma guerra convencional que chegue a Portugal. Bom, isso é wishful thinking, porque se houver uma guerra convencional na Europa, ela vai chegar a todo lado, não tenho dúvidas disso. Não será com carros de combate a chegar aqui, mas será com outros meios. Nós temos, inclusivamente, bases importantes americanas, nomeadamente, no nosso portfólio geográfico. Portanto, e se julgam que isso passa incólume a uma ameaça, estão perfeitamente enganados. Essa questão vai ser colocada em cima da mesa. E, aliás, é uma questão até curiosa. Muitos dos discursos do Medvedev e do Putin não tanto, mas de outros elementos do regime, falam de uma Europa que começa em Lisboa, não é? E pode ir até Vladivostok, enfim, a expansão russa. É a Roma, portanto, isso o messianismo, é o messianismo civilizacional. É conversa até o dia que nos cair aqui uma bernarda em cima. E, portanto, eu julgo que essa questão é importante. Há aqui uma questão também que é sensível, e que tem a ver com as capacidades militares e que também tem a ver com a assunção que tem que ser feita, que nós, os europeus e Portugal em particular, esteve numa trajetória de desinvestimento em defesa que é fisicamente provável, quer dizer, é fácil verificá-la, não é? Seja, do ponto de vista dos recursos humanos,
que é uma circunstância que também tem que entrar nesta questão, naturalmente, seja das capacidades do hardware, enfim, das capacidades militares, excluindo esta, porque a capacidade militar também tem os recursos humanos incluídos, enfim, quando tratamos, sob o ponto de vista teórico teórico, enfim, da capacidade militar, o recurso humano é uma parte, é um pilar desse sistema. E, portanto, esta questão tem que ser tratada, e é aqui este fator de recuperação que vai exigir o nosso esforço. É a questão da recuperação, temos que pensar sempre assim, acho eu. Assim, nós já poderíamos estar mais à frente, não estamos porquê? Porque não fizemos o investimento, porque, enfim, vivemos numa teoria da paz perpétua que não se aplica, de facto, à realidade atual. E, portanto, agora temos que fazer uma recuperação em tempo oportuno, dinamizada naturalmente por um esforço que foi feito ao nível da aliança, que é sempre importante, e também numa imposição dos Estados Unidos. Nós, para o bem e para o mal, temos um presidente americano que não se limita à vocalização das coisas nas cimeiras da NATO. Começaram o Obama, o Bush, aliás, Bush, Obama e tal, sempre a fazer, e a malta não ligava, não é? Naturalmente. Agora vai ter que ligar, porque se não for... Já percebemos que a estratégia diplomática de Donald Trump não é irregular, porque ele tem um objetivo concreto. Muita gente é que pensa que aquilo é tudo assim à toa, mas não é. Aliás, as coisas vão começar a acontecer e, portanto, os países da NATO, não tenham dúvida disso, porque isso vai ser verdade, se ele continuar no poder, ou mesmo que haja mudanças da administração, os americanos não vão ser nunca mais como foram até hoje. Portanto, isso, não tenham dúvidas disso, mesmo com democratas no poder, esta questão vai sempre estar em cima da mesa. Não há nem sequer um horizonte que em 29 o próximo poder seja democrata, porque neste momento não há liderança do Partido Democrata. Para mim, eu não tenho dúvidas absolutamente nenhumas que quem não investir os 5% em defesa não vai estar coberto pelo artigo 5º da NATO, sob o ponto de vista dos americanos. Não tenho dúvidas disso. Não vai acontecer. Porque não é só o problema aqui, que não é só Donald Trump que pensa assim. Não, são os democratas e os republicanos. E se acharem, eu não gosto de ser projeto por falta da desgraça, mas se um dia de manhã acordarem, fruto de um desenvolvimento qualquer, ou em Washington, sob uma preocupação, e não vamos falar do caso concreto dos Açores, e da possibilidade de a China, na sua trajetória de poder, em termos internacionais, poder ter um interesse no Atlântico Norte, não me custa nada pensar que estaremos como os dinamarqueses estão com a Groenlândia. Portanto, não ponham isso fora de contexto, porque isto é um contexto que pode verificar. Eu não estou a falar nisto, estou a falar nisto exatamente por reportes que tenho do Washington, não é daqui, é do Washington, da atual administração, relativamente a esta questão. Mas, centrando aqui nas capacidades militares... A revolução, eu gostava que o João puxou esta expressão, esta revolução que está a acontecer. Mas isso é uma alteração do sistema de forças que vai ter que haver, não é? E como é que isso se pode aplicar na prática aqui à nossa lei de progressão militar? Vai ter que ser feita outra. Tem que ser completamente feito. Tem que fazer o ciclo de planeamento estratégico, ou seja, temos que chegar à conclusão qual é o ambiente da guerra do futuro, não é? E é por isso que se vamos preparar. Nós temos sempre muita tendência, e isso é uma dinâmica que tem que ser sempre contrariada no dia-a-dia. Nós temos a tendência de seguir sempre. Não é a seguir a NATO. Nós temos a tendência de se preparar para a guerra do passado e não para a guerra do futuro. É assim a natureza humana. Nós preparamos para aquilo que conhecemos. Aquilo que desconhecemos. Temos dificuldade em perceber e, portanto, agora temos uma facilidade, é que temos um laboratório que entra-nos pela televisão todos os dias, e não só, e temos informações, mesmo ao nível técnico, relativamente ao que se passa lá. Portanto, a única certeza que eu tenho neste momento é que tudo aquilo que construímos para o sistema de forças estará relativamente desadequado para uma guerra do futuro. Portanto, aliás, é preciso modificar isso, e essa modificação só pode ser feita com pés em cabeça, com base em reflexão estratégica e, naturalmente, e com inputs técnicos e operacionais dados por quem de direito, que são os ramos das Forças Armadas e o Ministério da Defesa. Portanto, só nesse contexto, e suportado naturalmente por um conceito estratégico de defesa nacional, um conceito estratégico de defesa nacional e um conceito estratégico militar que projete aquilo que é a necessidade das capacidades militares para o futuro próximo. Se a gente, enfim, nós, percebendo mais ou menos de questões militares, olhamos para a televisão e se conhecemos a realidade aqui, nós vemos que tudo aquilo que está acontecendo na Ucrânia, que os ucranianos tiveram que trepar rápido para assumir aquela capacidade de se defenderem e agora já com alguma capacidade de contra-ataque, nós não temos nada daquilo. Portanto, nem de defesa, nem de ataque. Nós estamos a construir coisas que são também importantes, capacidades ao nível dos blindados.
das viaturas de combate, dos aviões, dos meios navais, mas vemos que a realidade no terreno diz que hoje um carro de combate que se movimente na frente de combate da Ucrânia russo, em 10 minutos é destruído. E é destruído por um drone. Portanto, mas também vemos, às vezes os carros de combate assim com umas grelhas em cima, mas já tem que ter 3 e 4 grelhas, porque aquilo já há um drone que quebra a primeira grelha, já há um drone que quebra a segunda grelha e há um drone que mas não deixamos, portanto, apesar disso, de ir comprar helicópteros Apache. Muito recentemente, não é? Que hoje em dia são abatidos por um drone de 5 mil euros. Portanto, temos de ter consciência disso. Temos que ver uma coisa, o que foi adquirido nesse capítulo tem mais a ver com o combate a incêndios, com operações militares. Não são os Apaches, são os Black Ops. Tem tudo a ver com, não tem a ver com guerra, naturalmente. Agora, o que eu pretendia aqui sublinhar mais uma vez é o planeamento estratégico, e essa é uma preocupação que eu me junto ao Dr. Marcos Pestrelo, porque é esse o pontapé de saída que tem que ser dado. É pôr o planeamento estratégico em curso. Porque o resto, depois, a capacidade política para explicar os gastos, isso naturalmente terá que ser feito, mas isto também é uma oportunidade. Os julgos portugueses hoje perceberam que é preciso investir em defesa, e é preciso investir também nas capacidades de resiliência. Outra questão que nós vemos na Ucrânia, que é importante, tem a ver com isso, com a resiliência, é a capacidade de absorver no máximo possível todas as contingências de uma guerra na sua dimensão civil. Da defesa civil, que nós chamamos genericamente de defesa civil, que também estamos relativamente descalços nessa área, naturalmente. Portanto, esses 1,5% da resiliência serão também fundamentais para o sucesso. Impusemos a nós próprios barreiras legais à atuação do Estado. Depois há a questão dos setores e da capacidade de gerar retorno, que é importante. Eu julgo que esse aspecto até está a ser conduzido à cabeça, e tem que ser, porquê? Porque muito disso, essas arquiteturas industriais que é preciso fazer de junção, enfim, daquilo que é as nossas capacidades em Portugal com os gigantes europeus, neste caso, que são eles que vão gerir essa questão, naturalmente, mas temos que se posicionar, e isso é um trabalho que tem que ser feito naturalmente e que a União Europeia apoia, não é? Eu às vezes até brinco dizendo, bom, se isto se resolvesse com workshops e seminários, a gente já tinha o problema resolvido. Mas não é assim que as coisas se passam. Portanto, as coisas têm que acontecer, os consórcios têm que ser criados, naturalmente, estão em fase de serem criados, mas tem que haver um objetivo que tem a ver com aquilo que são os objetivos de força, aquilo que a gente quer no futuro, e disso tudo o que é que consegue ser feito em Portugal e, enfim, melhorando as nossas capacidades tecnológicas e aproveitando algumas que temos naturalmente, especialmente na área do digital, e não só, e dos materiais compósitos e dessas coisas, nós temos muito valor a aportar a projetos europeus de outra dimensão. E, portanto, isso também terá que ser feito. E temos lítio. O que é que pode dizer? Os nossos políticos são capazes desta dinâmica? A situação se quiserem pode ser tão dramática. Também outra coisa é assim, a guerra na Ucrânia, a invasão da Ucrânia. Nós podemos pensar que Portugal pode ser vítima de uma situação como a Ucrânia é. Isso também não faz com que a sociedade não compreenda bem a dimensão, porque acha que nós estamos aqui protegidos e que nunca nos vai acontecer nada. Como é que se muda? É preciso mudar essa percepção? Como o Sr. General Marcos Serronha aqui disse muito bem, as guerras são todas diferentes e imprevisíveis. Portanto, se nós sabemos, se estamos na mesma situação que a Ucrânia, não estamos, mas podemos estar numa diferente. Eu penso que o ponto fundamental que o General Marcos Serronha aqui colocou sobre o planeamento estratégico é muito relevante e vem ao encontro daquilo que eu estava a referir na minha primeira intervenção, e prende-se com a necessidade de haver clareza naquilo que se quer fazer, no porquê, no como, no quando, para que todos percebamos, porque se ninguém perceber, não vai haver capacidade de mobilização nacional para um esforço desta dimensão. Isso nunca existiu. É impossível, num regime democrático, levar para avante compromissos desta grandeza que vão necessariamente abranger diversos ciclos políticos governamentais, ciclos políticos presidenciais, e se não estiver toda a gente de acordo e mobilizada neste mesmo sentido, mais tarde ou mais cedo isto vai romper. E o planeamento estratégico, como o Sr. General aqui referiu, é um instrumento fundamental de criação desta percepção.
E do debate, não? E do debate, porque o debate cria esta percepção. Porque senão o debate público que ouvimos, as intervenções públicas que ouvimos, são constantemente de pôr em dúvida a necessidade desta intervenção. E do lado da fundamentação, da justificação da necessidade, não se ouve nada. Isto, assim não vamos a lado nenhum, não é? Que as pessoas não sentem que haja uma guerra iminente ou um ataque iminente. Bem, apesar de tudo, acho que as pessoas sentem, e os estudos, e há diversos estudos europeus, curiosamente, que colocam os portugueses entre os povos que mais percepção têm dos riscos à segurança aumentámos a nossa cultura estratégica nesse aspecto. E até de apoio da necessidade de apoio ao esforço de guerra da Ucrânia. Isso é até curioso. Isso é até curioso e é um ativo político muito importante. É uma boa base de partida. Que tem que ser utilizada para este esforço. O Sr. General referiu aqui o atraso de 2 anos no Conceito Estratégico de Defesa Nacional. Tem toda a razão. E eu pergunto-me porquê. Porque há trabalho feito. Em 2023 chegou a entrar na Assembleia da República um projeto para as grandes opções do Conceito Estratégico de Defesa Nacional, que acabou por não serem aprovadas, porque, entretanto, o Parlamento foi dissolvido. Mas isso foi um trabalho feito em 2023, já depois da invasão da Ucrânia. Então, não estamos a falar de planeamentos feitos... Já depois do Conceito Estratégico da NATO, aprovado, e da União Europeia. Foi na sequência desses conceitos estratégicos. Mantém-se atual, é 2023, entretanto passaram 2 anos, é preciso atualizá-lo, mas não estamos a partir do zero. Portanto, não há razão para que esse debate não comece imediatamente. Já podia ter começado, aliás, na anterior legislatura, mas não começou. E o PS não pode propor, não pode isso é uma iniciativa do vir governo. A público isso e é uma iniciativa do governo. Apelar a que isso seja agendado. Isso é uma iniciativa do governo. Não podemos estar aqui a inverter os papéis de cada um. Isso é uma iniciativa do governo, feito na sequência de um processo de auscultação, de consultas, de debate com a sociedade civil, de debate com as estruturas que pensam a estratégia no Estado. Portanto, isso é uma iniciativa do Governo e quando entra na Assembleia da República, a Assembleia da República discute as grandes opções e depois o Governo é que aprova, por resolução do Conselho de Ministros, o Conceito Estratégico de Defesa Nacional. Há aqui uma paralisia que tem que ser desbloqueada. É absolutamente fundamental que essa medida seja, que esse ciclo tenha início, porque na componente da lei de defesa, da lei da programação militar, já foi pedido aos ramos das Forças Armadas ainda, na anterior legislatura, que dessem os seus contributos, e eu penso que isso, da parte dos ramos das Forças Armadas, está concluído. Eu não tenho informação ao dia, mas tenho ideia que esse esforço... Não está, mas está em refinação, porque muito desse trabalho foi feito não só com base num paradigma diferente, não é? Estamos a falar LPM, não é? LPM. Sim, lei 23, começou em 22, ainda não se falava em guerra da Ucrânia. Um paradigma de objetivos de força diferentes. Exatamente, diferentes, que têm que ser refinados frutas de novas realidades. Mas está sempre a tempo. Que reflexão está feita nas estruturas do Ministério da Defesa sobre as necessidades de pessoal para atingir estes níveis de capacidades que nos são pedidos pela NATO. Que necessidades de pessoal vamos ter? É aquilo que está inscrito hoje na lei? Os 32 mil, não é? Os 32 mil. São os 20 mil que existem de facto? Ou é o quê? Não sabemos. Eventualmente não temos que saber ainda não temos a capacidade neste planeamento de ter. Mas todos esses dados são dados absolutamente fundamentais. E acha que deve ser feita uma nova lei de programação militar que está neste momento em curso? Já pouco vai aproveitar. Provavelmente a lei da programação militar tem uma grande virtualidade. É que prevê ela própria que 2 em 2 anos seja revista. A revisão... Sim, mas é uma revisão profunda. A questão é se tiver que haver uma alteração, pode rever os programas, uma alteração radical no sistema de forças. Porque os investimentos que estão... Pode obrigar a uma nova lei, mas a revisão da lei é em si pode fazer a revisão mais profunda, pode lhe chamar nova. Eu penso que a terminologia aqui não é o fundamental.
nós precisamos de pegar na lei de programação militar que existe e ela tem que ser transformada, tem que ser alterada. Para comprar as coisas necessárias. Não, é isso, e perceber se o que está lá previsto, meios aéreos, navais e terrestres, ainda se justifica ou se é preciso apagar aqueles e ter outros meios. Provavelmente é preciso mais, porque aquilo que lá está também não me parece que seja dispensável. Claro. Há capacidades que nós estamos a falar aqui de desistir daquilo que está ali previsto. Não me parece. Não, há coisas que temos que pensar com mais profundidade, sei lá, defesa aérea, defesa antimíssil, que é coisas que nós nunca nos preocupámos muito, claro. E que são coisas caras. O problema está aí, é que são coisas caras. E a ciberdefesa, nós temos de ter noção. Dou-lhe um exemplo. Para um F-16 em Portugal poder descolar, ele tem que passar por todo um ciclo de manutenção. Esse ciclo de manutenção garante que todos os parâmetros que são necessários para a segurança desse voo estão garantidos, senão o avião não descola. Tão simples como isto. Aviation Safety First. É garantia, certificação, inclusive é NATO. Para poderem participar em missões NATO têm que ter essas certificações. Para essa manutenção ser feita, são precisos pelo menos 16 sistemas que nós chamamos OTs, tecnologias operacionais. 16 sistemas diferentes, que nunca foram construídos nem desenhados a pensar na segurança digital. São ligados em redes. Podem ser afetados. Com, infelizmente, relativa facilidade. Se não estiverem isolados, se houver uma série de medidas de proteção. Nunca houve um plano, que eu conheça, para a proteção digital dessas capacidades. Há planos de segurança física, estão em bases militares, o acesso é feito apenas por pessoas autorizadas, mesmo dentro da Força Aérea, neste caso. Portanto, nem todos os militares da Força Aérea podem aceder a determinadas zonas onde estão esses equipamentos que são usados para fazer essas monitorias, apenas para dar aqui um exemplo. Mas eles podem ser acedidos através do ciberespaço, se a segregação e o isolamento desses mesmos sistemas não estiver garantido. Como é que está garantido se não for de Estado? Tão simples como isto. Ou seja, se não houve uma tentativa preparada de intrusão para garantir que estes sistemas têm essa resiliência. Eu estou apenas a dar um exemplo prático. A nossa Força Aérea é uma Força Aérea a sério, não é uma Força Aérea de brincadeira e tem mecanismos de proteção das suas infraestruturas, tem mecanismos de proteção dos seus equipamentos. É evidente que há grandes investimentos a fazer, há grandes transformações. A cibersegurança é uma área-chave dos investimentos que é preciso fazer. Representa cerca de 50 milhões apenas de investimento na programação militar atual. É uma área, aliás, onde provavelmente uma parte importante destes 1,5 dedicados à resiliência serão empregues, mas pronto, é uma discussão que é preciso ter, sobretudo. Eu julgo que há uma tradição que não é portuguesa, é europeia, é global, de manter os assuntos relativos à defesa e à segurança, sobretudo à defesa, num patamar de descrição de algum secretismo que vai para além daquilo que é necessário ser discreto e secreto. E nós estamos a entrar num novo patamar em que a curiosidade das pessoas, o interesse das pessoas, os esforços que vão ser pedidos às pessoas obrigam a que haja mais clareza, mais transparência, mais informação, para que as pessoas se empenhem nesse desafio. Mas sobre isso, como é que vamos equilibrar essa necessidade de descrição que eu estou de acordo? Algumas dos nossos investimentos do futuro deviam ser matéria classificada e deviam estar, nós não podemos estar constantemente a publicar e a dar total transparência, sobretudo àqueles agentes de ameaça que vão procurar utilizar essa informação contra os nossos interesses. Estão inteiramente, é necessário haver segurança nesse ponto de vista, segurança da informação, mas também nós precisamos de ter uma visão realista do ponto de partida em que estamos em relação às nossas necessidades. E do meu ponto de vista, nós neste momento ganhamos mais em aceitar um bocadinho mais de risco para pegarmos nesse tal ativo político que é o apoio e a disponibilidade do povo para se portar e compreender e conferir-lhe o necessário sentido de urgência e de foco na eficácia daquilo que vai ser feito. Urgência é preciso avançar,
utilizando os sistemas e os modelos como planeamento estratégico, disse o general Marcos Serronha, mas com sentido de urgência. O sentido de urgência traz-se de conhecimento, alguma maior transparência sobre a realidade do ponto de partida. Temos que ter essa compreensão. Senão não há sentido de urgência. E depois do sentido de urgência, alinhar a eficácia daquilo que nós verdadeiramente pretendemos fazer. João, e diz-me uma coisa, como é que em relação ao papel da sociedade civil e a mobilizar a sociedade civil, o que é que organizações como a SEDES, que já têm alertado bastante para estas necessidades, o que é que podem fazer mais para esta maior transparência, mais informação e mobilização da sociedade civil? Bem, a SEDES tem feito um trabalho de mobilizar a sociedade civil para estas grandes discussões, não só no âmbito da segurança e da defesa, promovendo conferências, mas também produzindo trabalhos escritos em grupos de especialidade e que entrega e que publica. Imagino que seja para breve uma nova iteração um novo relatório sobre esses trabalhos, e portanto seguramente trará propostas e algumas provocações construtivas também, justamente para ver se damos este sentido de urgência e tratamos os portugueses como eles querem ser tratados, que é com a verdade e com a realidade. Até para que confiem em nós quando lhes dizemos qual é a realidade e não confiem em quem faz a desinformação, e que explora os gaps naquilo que nós não queremos dizer, e temos medo de dizer, temos que perder esse medo. E portanto essa é a segunda coisa que eu queria dizer: os agentes políticos têm que perder medo de dizer, dentro naturalmente de uma razoabilidade e sem ferir os interesses de Portugal, qual é o nosso ponto de partida aos portugueses. E eu não tenho dúvidas nenhumas que esse vai ser o principal um contributo que a SEDES também pode dar, não só no âmbito do que pode ser estrutural, como o Serviço Nacional de Cidadania, que a SEDES tem vindo a propor e a desenvolver, e que não é consensual, é controverso, ainda bem. No final não tem que ser nenhuma ideia da SEDES, terá que ser a ideia que o país quiser, mas ao menos propomos e procuramos criar estes compromissos de discussão. E, portanto, a SEDES, para além de propostas escritas e trabalhos que publica abertamente, conferências e seminários, como diz o general Marcos Serronha, mas que procura sempre que daí traga um produto, traga uma proposta, seja que haja algum produto operacional dessa reflexão. Não é só desconstruir carros de combate, é de facto dinamizar essa questão. Exatamente, é dinamizar essa responsabilidade é de outros. É dinamizar essa discussão e também do ponto de vista da resiliência. E eu acredito e gostava, aliás, acredito inclusive que os próximos relatórios que vão ser conhecidos da parte da SEDES já não trazem só a segurança e defesa ou o Observatório de Segurança e Defesa à colação. Já vão trazer outros observatórios dentro da SEDES, ligados à economia, a áreas sociais e outras, que vão robustecer muito e vão dar esta dimensão, eu diria, de defesa total, que vai desde a resiliência das nossas infraestruturas críticas, nas quais eu incluo a democracia como uma infraestrutura crítica, a verdadeira infraestrutura crítica que garante os direitos humanos, que nos constitui, relativamente aos quais todos concordamos que nos devemos submeter à autoridade de um Estado que nos garante esses direitos. E, portanto, e também trazer, então, esta dimensão multidisciplinar. Isto já não é só um tema dos militares, claro. Já não é só um tema dos especialistas e também já não é só um tema para se tratar em salas fechadas, porque não se pode dizer. E se pensa em retorno económico, e, portanto, esse é o grande desafio, só para terminar, o grande desafio que eu acredito, e aí falo em meu nome pessoal, não falo naturalmente em nome da SEDES, que eu acredito que nós também vamos ter neste momento, até pelas lições aprendidas do que não se discutiu na campanha eleitoral e que falámos no início desta conversa que deveria ter sido discutido, temos que perder o medo de dizer ao povo qual é o nosso ponto de partida. Muito bem. Já passámos os 50 minutos, vou pedir mesmo as notas finais do que acho importante aqui deixar vinculado neste nosso episódio. Eu julgo que a questão... Eu volto ao ponto de partida, que é a questão do planeamento estratégico e da elaboração de uma estratégia. Mais até de natureza nacional, porque é assim, hoje o posicionamento de Portugal, é evidente, sob o ponto de vista da segurança e da defesa, está muito centrado na Aliança Atlântica, mas nós não sabemos o futuro desta Aliança Atlântica, como é que, para já, há bons sinais, mas Portugal, que até está no centro do eixo transatlântico, tem que ter, claro, uma relação bilateral com os Estados Unidos muito boa,
Mas tem interesses noutras áreas. E essa estratégia vai afetar até os meios e as necessidades militares que nós vamos ter, que grande parte serão em proveito naturalmente da Aliança Atlântica, mas também temos que ter algum grau de autonomia estratégica também para os nossos desideratos estratégicos, que são puramente nacionais, e nós temos interesses em África, que é uma coisa que anda muito esquecida e que tem que ser do Atlântico Sul e da África subsaariana, que tem que voltar para cima da mesa, que andamos um pouco esquecidos. E daí vão vir os grandes problemas de segurança para a Europa nos próximos tempos. E, portanto, é daí que nasce... Eu sou muito, enfim, até como militar, eu não sou, e como académico e professor também, que também sou, muito ligado à questão da doutrina. Quer dizer, nós temos uma doutrina estratégica que não pode ser obliterada, que é um termo agora que também está, que é pura e simplesmente, agora, o que é que a gente precisa? Precisamos de meios, então como é que vamos comprá-los? E vamos comprá-los com base em quê? Nunca malta disser. Não é assim, quer dizer, isto tem que haver um ciclo aqui, é preciso injetar, dar o pontapé de saída, pode ser comprimido aos processos de fast tracking, né? Que a coisa tem que ser feita, não vai demorar 2 anos o planeamento de defesa, não pode, né? Que é o que está nas diretivas de plano, nas diretivas de planeamento que o Ministério da Defesa costuma fazer, uma diretiva de planeamento de defesa, não é? Que é para um ciclo de 2 anos normalmente. Portanto, isso pode ser compensado, está muito trabalho feito, nós temos muito conhecimento sobre a realidade dos factos, sobre o paradigma militar, e portanto toda a gente sabe, ou tem a ideia clara do que é que precisa e quais são as prioridades. Agora, temos que alocar recursos a essas prioridades e é aí que é construída a lei. Agora, a lei tem que ser revista. A lei, neste momento, prevê que 350, 400 milhões de euros por ano de gastos, não é? Durante 12 anos. É 3 quadriênios, é o nosso modelo de lei, também pode ser alterado eventualmente. Agora, nós sabemos que temos que gastar para o sistema de forças que temos, e isso não vai chegar, é uma coisa mais ou menos à volta de 5 mil milhões, não é? 5 mil milhões de custo só de hardware, não é? Não estamos aqui com os custos de recursos humanos. Sim, por cada quadriênio, mais ou menos. Sim. Mas o nosso sistema de forças, se nós formos às necessidades que pensamos que são necessárias, nomeadamente no âmbito da defesa aérea, que são coisas que custam bilhões de euros, não é assim coisas baratas, temos que ser autónomos nisso, talvez não, mas temos que ter uma capacidade mínima, porque ninguém, vamos lá ver, os ucranianos que têm todo este apoio, estão no problema que estão com as defesas aéreas e com essas coisas. Portanto, nós acho que devemos ter a capacidade mínima de se defender. Isso vai saltar para quando? Não sei, mas provavelmente para o dobro em termos de necessidades militares, em termos de dinheiro, não é? De volume financeiro. E de uma grande capacidade de engenharia. Porque cada vez mais estes conflitos se ganham. Sim, mas vamos lá ver. O problema tem que ser menos tangíveis. Tem que ser visto e tem que ser prioritizado. Não podemos comprar tudo ao mesmo tempo, porque aquilo que seja, os 5% serão para 2035 e aí serão qualquer coisa entre 12 a 14 milhões de euros, enfim, contas assim por alto. 1.000 milhões de euros, exatamente. E portanto, mas depois temos que manter, não é? Será essa a ideia, não é? Outra coisa que a gente já percebeu é que a alteração dos paradigmas, enfim, da guerra, vão mudar. Quer dizer, isto está em mudança, nós temos que estar sempre a perspectivar o futuro, não é? Temos que ter sempre gente que esteja a pensar no futuro, enquanto os outros estão a conduzir a guerra. E, portanto, alguém tem que pensar no futuro e nos novos paradigmas. Porque é preciso combater uma questão que está muito enraizada. Isto não é só em Portugal, em todo lado. Nós estamos muito habituados a viver com aquilo que conhecemos. E temos pouco preocupados com o futuro. Não é? E é o mais confortável, não é fácil sair da zona de conforto. Nós estamos, os militares, isto é uma máxima que até é de um general americano, nós estamos bem preparados para combater a guerra do passado, que é aquela que conhecemos, a do futuro. Não conhecemos tão bem, mas temos que a conhecer e temos que observar o que está pela frente. Marcos Pastrello, vamos estar perante aqui uma sociedade assustada e alarmada. Como é que politicamente se gera esta nova realidade? Bom, eu não sei se há esse grau de susto e esse grau de alarme. Enfim, existe um grau de preocupação, existe uma percepção de que existe uma ameaça sobre a nossa segurança coletiva no continente europeu. Até sobre o nosso modo de vida. Até sobre o nosso modo de vida. Essa ameaça até interna, ainda que fomentada por fora, com desinformação, como referiu o João Anes, com notícias falsas, com fragilidade dos média convencionais, não saber lidar com a dificuldade de saber lidar viver na bolha também, com a informação nas redes sociais. Há aqui um conjunto de fatores disruptivos que mexem com o nosso modo de vida. Eu diria que essa percepção existe. É preciso consolidar, e repito o que disse há pouco,
e reforçar o apoio da opinião pública para os instrumentos para o combater. Eu isso acho que ainda não existe. A Cimeira da Haia foi o primeiro passo. O esforço, como aqui foi lembrado há pouco, feito pela administração americana, vem de há várias décadas, no sentido de os europeus virem a assumir uma parte mais significativa das responsabilidades necessárias à sua própria segurança coletiva. Hoje, eu penso que são 2/3 das capacidades da NATO assentam nos Estados Unidos. Das despesas de funcionamento da aliança, e há capacidades que só eles têm e que nós na Europa não temos. E que são necessárias e que se estão a revelar extremamente necessárias, por exemplo, na Ucrânia, que foram empregos agora, por exemplo, no Irão. Na Europa, aquelas capacidades não existem. Só existem na América. Há muitos anos que os americanos vêm fazendo um esforço no sentido de pedir aos europeus que assumam um maior contributo e equilibrem o prato os pratos da balança nas capacidades de até defesa. Para não serem maltratados em público. Não? Esse esforço foi concretizado em 2014, em Gales, com o compromisso de, em 2024, os Estados europeus contribuírem, afetarem 2% do seu produto interno bruto a despesas com defesa. Em 2024, 2/3 dos países da Aliança cumpriam esse objetivo. E havia 9 países que não cumpriam, entre os quais Portugal. E esses países estavam a ver se passavam entre os pingos da chuva. Não passaram, porque em 2025 foram todos forçados a assumir que esse compromisso que esse objetivo seria atingido em 2025. Aquela que foi a exigência da Aliança, por força dos americanos, feita em 2014 para ser atingida em 2024, acabará por ser globalmente atingida em 2025. Portanto, quem pensar que os compromissos assumidos agora na Aliança, como eu vi num artigo do Jornal Expresso, que o governo achava que em 2029 isto ia ser tudo revisto, porque entretanto a administração americana ia mudar, quem pensar que vai andar aqui a fazer de conta que sim, mas não, eu julgo que está enganado. Ou que vai fazer estradas com despesas da defesa e tal. Eu julgo que está enganado. Estes compromissos têm que ser levados a sério como foram agora. Porque se nós olharmos mesmo para a forma de atuação da atual administração americana, que mudou completamente de tom no seu relacionamento com amigos, com inimigos, com aliados, mudou completamente de tom, externamente e internamente. Fê-lo na forma como se relaciona diplomaticamente com os outros Estados, na forma como verbaliza a sua relação com os outros Estados, na forma como diz o que quer e o que não quer. Está a fazê-lo no plano económico e no plano na guerra das tarifas, em que a variação e o tipo de abordagem é completamente diferente, mas no plano estratégico tem sido constante. E no plano do seu relacionamento com a NATO e com os aliados europeus e com o Canadá, em relação àquele que é o objetivo estratégico comum de defesa do Atlântico, da região euroatlântica, tem sido constante, não tem havido uma variável. E essa constância é no reforço das capacidades da NATO e na necessidade de todos contribuírem de forma mais equilibrada para isso. E aquilo que os países europeus e o Canadá foram dizer à AIA foi: nós estamos de acordo com isso e vamos nos comprometer a fazê-lo. E, portanto, essa constância eu não creio que vá variar nos próximos anos. E, portanto, nós temos que nos preparar, de facto, para um esforço significativo na área da defesa. Eventualmente vamos voltar aos valores que os europeus andavam no tempo da Guerra Fria, para termos hoje, ou para voltarmos a ter, a mesma capacidade de dissuasão que tínhamos no tempo da Guerra Fria e que foi bem sucedido. Sim.
Até eventualmente, em chegada a 2035, esses 5% até pode-se ver que a necessidade afinal é só 3% para a manutenção Vão dessas ser feitos capacidades. ajustes anuais e esse ajuste será feito anualmente. Há também um benefício. Vamos ter que terminar, João. Notas finais. A última nota que é pensarmos também do lado da oportunidade e do benefício. Só durante este período em que estivemos na NATO é que, de alguma forma, tivemos tantas garantias de segurança e da nossa soberania que podem ter-nos feito esquecer um bocadinho da importância de termos um dos pilares de apoio da nossa política externa também as nossas capacidades militares, que sempre muito bem nos serviram ao longo de algumas centenas de anos em que cá estamos. E portanto existe. Exato, não vai passar despercebida. Com os nossos parceiros da CPLP, eu tive orgulho de ter estado num governo em que, determinada altura, para ajudar a pacificar uma situação que se estava a passar na Guiné-Bissau, houve capacidade de projeção de capacidades militares suficientemente relevantes para garantir que não instalava uma guerra civil num país irmão. E, portanto, eu continuo a achar e a acreditar que se Portugal quer cumprir também o seu desígnio e cumprir os seus objetivos de política externa, pode e deve olhar para estas necessidades imperiosas que tem neste momento na área da defesa, como uma forma também de passar a ter mais cartas para jogar. Agora também se pode usar na geopolítica o jogo das cartas, não é? A linguagem das cartas. Temos mais cartas para jogar na defesa dos nossos interesses de política externa e na cooperação com os nossos países irmãos. Muito bem. Muito obrigada, Sr. General Marcos Serronha, pela sua presença. Obrigada, Marco Postrelo. Obrigada, João. Até à próxima. Vamos agora interromper aqui este mês de julho de férias. Foi mais um podcast Soberania. Até à próxima.